Olá, amigos. Está começando mais uma edição do TVL Esporte. Nos próximos 30 minutos vamos falar de futebol, de várias modalidades, entre elas a ginástica. E uma notícia ruim para quem é amante da ginástica é que o Gabriel Dias está trocando o cavalo da ginástica, quem sabe, por o cavalo do circo. Ele vai deixar essa função de tantas conquistas para ser artista de circo. Gabriel Dias, prazer tê-lo aqui no TVL Esporte. Não, o prazer é meu, tudo certinho. Infelizmente, né, vou ter que sair da ginástica, vou ter que deixar os tablados e o cavalo da ginástica, como tu disse, para ir pro circo. Mas, certo, um pouco, né, uma certa pena, né, tá deixando a ginástica, do que eu vivi esses 17, 18 anos da minha vida. Mas estou feliz em estar indo pro circo, vai ser uma nova experiência, vai ser uma coisa nova para minha vida. Já tenho, né, amigos me esperando lá, então vou estar bem feliz de estar indo. Vamos recapitular um pouquinho dessa tua carreira vitoriosa, porque você foi um menino que começou na ginástica, já conquistando medalhas e troféus lá nos Jogos da Primavera, Jogos Abertos, competições estaduais, nacionais e até competições internacionais. Esses 17 e 18 anos foram praticamente de conquistas quase que anuais, né? Também, com certeza. Desde lá do início, desde quando eu era novinho, competindo nos Jogos da Primavera, Joguinhos Abertos, Jogos Abertos, Campeonatos Estaduais, Brasileiros, esses vários campeonatos internacionais também que eu fui. Desde o início foi várias medalhas, várias vitórias, né? Mas também tive, como todo atleta, toda pessoa tem, né, suas perdas, acabei perdendo algumas competições também. Mas no geral foi uma trajetória muito feliz, né? Você contabilizou o número de medalhas, de troféus essa carreira vitoriosa? Não? Eu tinha alguns troféus, sim, tenho alguns troféus. E as medalhas eu parei de contar depois que deu cento e uns trocados. Passou de uma centena. Eu parei de contar. E qual foi a conquista assim que é inesquecível, que é marcante para você? Eu acho que eu não posso dizer uma em específico que foi realmente marcante para mim, né? Toda competição tem a sua importância de certa forma, né? Tanto para mim como para toda a equipe que eu ajudo, né? Que eu estava ajudando. Mas teve competições nacionais que foram muito importantes para mim, conquistas de medalha tanto no individual como por equipe, né? Que, querendo ou não, é a competição que a gente mais treina no ano, assim mesmo, dentro do Brasil, né? Que é a mais importante pra gente. E teve as Copas internacionais ali que eu fui, em Moscou, na Armênia, e na Noruega, Porto Rico, que também todas foram muito importantes e muito valiosas para minha carreira. Tem a hora do agradecimento. O Vardão, por exemplo, te ajudou muito? Me ajudou muito mesmo. Desde criança, né? Ele que foi me treinando, foi cuidando de mim, foi meu segundo pai, querendo ou não, né? Eu vivia mais com ele do que com a minha família. Vivia as tardes de treino, foi com ele que eu ganhei minhas primeiras competições, que eu perdi, que eu chorei, que eu sorri, enfim, né? Pois é. Devo a ele tudo isso também. Em outra ocasião você me contou como isso tudo começou. Muito brevemente, recapitule, de que forma foi que você ingressou na ginástica? Com meus 5 aos meus 6 anos de idade, minha mãe, né, já tinha que trabalhar à tarde, eu não tinha com quem ficar em casa também, eu não parava em casa, era muito hiperativo. Nisso ela me levou para ginástica, onde minha irmã já treinava ginástica também. Então, indo lá brincar, indo lá me divertir com cama elástica, com as crianças, a partir daí que foi surgindo tanto o meu interesse como continuar indo lá me divertir, a princípio, até os treinadores me virem, né, brincando lá e treinando, e me chamarem para um treinamento mais específico de equipe de competição mesmo. Foi onde tudo começou. Pois é, e você se deu bem na ginástica, né? Graças a Deus, né? Eu comecei desde criancinha e o negócio foi fluindo, foi evoluindo. Eu vi que tinha um talento para isso, que eu tinha facilidade de aprender e que era uma coisa que eu gostava também, né? Mesmo se eu tivesse o talento e não amasse o que eu estivesse fazendo, não seria da mesma forma como foi. E qual é o significado toda vez que você subia lá no palco? Que lembrança, que tipo de emoção, de sentimento você cultivava nas conquistas, naquela hora de comemorar, de receber a medalha, o troféu? Eu acho que quando a gente recebia um troféu, uma medalha, é aquela sensação de dever cumprido, né? Que realmente valeu a pena ter deixado várias coisas de lado, né? Várias coisas que eu podia estar fazendo além de estar no treino, né? Porque eu treinava 5, 6 horas por dia, sempre tinha que deixar final de semana, às vezes, de sair para treinar no sábado ou alguma coisa, né, desse gênero. E então era bem sofrida, querendo ou não, né, também.
bem maçante assim o treino de ginástica, toda a preparação para as competições. Então, quando você chega, sobe no pódio e vê que tudo aquilo valeu a pena, é uma sensação quase que indescritível. Pois é, eu fiz essa colocação me lembrando daqueles momentos, né, lá do pódio, onde o brasileiro, a brasileira recebe a premiação, é cantado o hino nacional, nos emociona assistindo pela TV, ouvindo pelo rádio. Imagina o atleta, e você passou por isso, né? Não, exatamente. Até por a gente ver o atleta subindo no pódio, nós que já somos atletas, a gente já sabe tudo que ele passou para chegar a estar naquela competição. Até as pessoas que até não ganharam a medalha, mas conseguiram chegar a ir na competição, se classificar para ir na tal competição, sabe? A gente sabe tudo que eles passaram, tudo que eles sofreram, tudo que eles deixaram de fazer. Mas você viveu isso ou não viveu em alguns momentos em competições internacionais? Claro, de certa forma também vivi. Só faltou para você uma Olimpíada, né? Exato, mundiais, Olimpíadas, né? Que não deu tempo de chegar até lá, né? Mas toda a competição que eu chegava, subia num pódio, é uma emoção muito grande. Bom, você ainda teria tempo, idade suficiente para continuar na ginástica, né? Com certeza, tanto que meus planos agora não seriam ainda sair da ginástica, né? Acabou acontecendo, né? Vindo a proposta do circo e eu acabei aceitando ela. Pois é. E por que, Gabriel, você optou pelo circo, deixando de lado essa modalidade que você tanto era apaixonado por ela, que é a ginástica? Era e ainda sou, ainda amo a ginástica, adoro a ginástica, ver, assistir, fazer ginástica, mas do jeito que estava a situação no Brasil e pra gente que é atleta, que acaba sendo um pouco mais difícil ainda, vendo a situação que estava, né, tanto parte financeira também, eu tive que acabar optando por um escape, assim, digamos, né? Depois que eu acabei perdendo os patrocínios e as coisas, né, ao decorrer da crise, eu tinha que tentar ver como é que eu ia lidar dali pra frente, sabe? E eu ainda estava meio sem saber o que fazer, como fazer. Então acabou vindo a proposta do circo, né? Ele já me conhecia, já é um amigo meu que trabalha lá há bastante tempo, já conhecia minha ginástica, já me conhecia e veio me entregar essa proposta, né? Então eu vendo a proposta, vendo como é que iam ser as coisas lá, né? Eu agarrei e estou indo feliz para lá, sim. O circo que você fala é o Cavale, né? Com sede no Canadá, é isso? Isso, o Circo Cavale tem a sede em Montreal, no Canadá. Mas você vai para os Estados Unidos? Isso, nosso primeiro trabalho ali, nossos primeiros 2 meses de shows vai ser feito em Nashville, nos Estados Unidos. Vou embarcar para lá e começa o meu mês de treinamento. Então vamos ficar lá 2 meses, depois de lá vamos para outra cidade dos Estados Unidos e assim a gente vai rodando toda a América do Norte. E o que tu vai fazer lá? Qual é o seu papel no Circo Cavale? Eu vou fazer 3 shows, né? Que meu amigo que já tá lá já me explicou os shows que eu vou fazer certinho. Para ficar mais fácil para entender, uma é uma perna com mola, você fica saltando e faz as acrobacias, né? Lá no circo, o pessoal todo fazendo as acrobacias junto. O outro é um mastro, lá em cima você escala o mastro e faz várias atividades nele também. E a outra é a lira, que para quem não sabe o que é a lira, é meio que um bambolê, só que é suspenso. Então você sobe no bambolê, eles te levam até lá em cima e você faz vários movimentos também na lira. São esses 3 aparelhos que eu vou fazer lá. Pois é, mas esse filme, olha só, eu tá me passando um filme aqui pela cabeça e eu falei a palavra filme, porque imagino como é que vai ser o Gabriel, né, sendo um artista de circo, que imagino não vai ter dificuldade para quem foi um ginasta de ponta, né? É diferente, vai ser uma coisa diferente que eu nunca fiz, que eu nunca vivi ainda, mas eu acho sim que vai ter uma facilidade de certa forma por ter esses anos, né, já de bagagem de ginástica. E esse circo é famoso, né? Não, é famoso, é um ele tem a mesma tecnologia do Soleil também, um dos donos do Soleil que saíram, foram criar o Cavale. Então é um circo grande e eu vou acarretar muita experiência lá já estando nele, né, trabalhando nele. Você vai, além de proporcionar alegria ao povo, né, essencialmente às crianças, você particularmente vai ter um aprendizado e até cultural de andar pelo mundo. Já andava, né? Mas não, agora já andava, mas de certa forma agora não pela ginástica, pelo circo. Né? Vou estar lá com o pessoal, é uma língua diferente que eu vou ter que aprender, é outra cultura que eu vou ter que aprender, né? É todo o mundo de circo que eu ainda não vivenciei, que eu vou ter que viver agora, né? Então eu vou crescer muito como pessoa, como artista, como no modo geral, né? Qual é a tua idade, Gabriel? Tenho 22 anos agora. Você conseguiu estudar, fazer faculdade, essas coisas nessa carreira de atleta? Eu terminei o colégio, comecei a faculdade, fui até o 6º semestre, né? Estudei em Portugal também, fiz alguns semestres em Portugal, estudei mais um pouco em São Paulo ainda antes de vir.
Mas eu não consegui terminar a faculdade ainda, né? Você estava cursando o quê? Eu estava cursando educação física. Educação física, tudo a ver, né? Tudo a ver na minha área. Pois é. Vamos acompanhar aqui como foi o Campeonato Brasileiro de Futebol, porque você é ginasta, agora circense, e claro, também vive e gosta do futebol. Olha, o Corinthians perdeu a invencibilidade no campeonato e depois de uma longa data. Derrota para o Vitória em casa no sábado 1-0, o Flamengo ganhou do Atlético de Goiás 2-0, Grêmio e Atlético do Paraná empataram por 0-0 no domingo pela manhã. Grêmio de novo com o time reserva, deixou escapar a bela oportunidade de se aproximar do Corinthians. Ponte Preta 2-1 no Botafogo, Bahia 3, Vasco 0. Alô, Vasco, tem que acordar enquanto é tempo. Avaí e São Paulo 1-1, Cruzeiro 2, Sport 0, Curitiba e Santos 0-0. Palmeiras perdeu em casa, a Chapecoense fez um resultado espetacular, 2-0 lá em São Paulo. Depois de uma viagem à Ásia, à Europa, retornou e venceu o Palmeiras por 2-0. No complemento da rodada, nesta segunda-feira do Maracanã, 8 da noite, Fluminense e Atlético Mineiro, e tem o jogo atrasado, que deveria ter sido realizado, jogo esse da primeira rodada do retorno, entre Chapecoense e Corinthians. A partida vai ser na Arena Condá, agora, nesta quarta-feira, às 19h30. O Campeonato Brasileiro da Série A tem na liderança o Corinthians, 47 pontos, o Grêmio tem 40, a diferença do segundo para o primeiro é de 7 pontos. Mas é bom ressaltar que o Corinthians, como dissemos, tem esse jogo pendente com a Chapecoense. Um jogo a menos, portanto. Santos 37, Palmeiras 33, Flamengo 32, Cruzeiro e Atlético do Paraná 30, Sport 29, Botafogo 28, Ponte Preta e Fluminense 27, Bahia e Atlético Mineiro e Curitiba 26, Chapecoense e Vasco 25, aí a turma da degola. São Paulo 23, Vitória 22, Avaí 22, Atlético de Goiás 15 pontos. Desses 20 times aí, Gabriel, você se identifica com deles, não? Por causa do meu pai, eu sou santista. É? Desde criança, já vestindo a camisa em mim, acho que eu peguei um carinho maior pelo Santos. Pois é, o Santos que revelou grandes nomes. Quem está fazendo sucesso aí agora é o Neymar, que é o mais recente da tua geração, né? Mas, né, Zé? O pai está aqui também nos estúdios. O Pelé acabou influenciando muita gente para torcer para o Santos. Você vai ganhar dinheiro lá no circo? De certa forma, sim. Mas muito dinheiro? Ah, vou receber para viver, para ser salário de um artista. Né? Vou viver de um artista, graças... Que bom que eu não vou ter certos gastos, como alimentação e moradia, que o circo vai tá ajudando nessa parte. Então, querendo ou não, a parte financeira também pesou para a minha ida. Imagino que bem mais do que na ginástica, né? De certa forma, sim. E também nem se cogita chegar perto do que ganhou o Neymar, né? Não. Também não chega tanto, né? Um jogador de futebol também não chega nesse nível, mas... Mas a gente fala aqui de jogador de futebol porque é um esporte popular. Mas você sabe, lá mesmo nos Estados Unidos, na NBA, né, os atletas lá que jogam basquete ganham milhões, né? Também, tanto na NBA, o golfe. No tênis, no né? golfe. Claro. Só que a ginástica, de fato, está longe. Nem as top ganham tanto dinheiro. É verdade. Então, Gabriel, eu fico contente de você ter vindo aqui. Sucesso. Está embarcando nessa segunda noite já? Embarcado segunda-feira à noite, final da tarde. E aí, lá para os Estados Unidos, da ginástica para o circo. Sucesso, hein? Da ginástica para o circo. Obrigado. Gabriel Dias, como dissemos, está deixando a ginástica para ser artista de circo. Vai ser circense lá no Cavalli. Começa nos Estados Unidos, mas a sede do circo é no Canadá e vai rodar o mundo. E a gente torce para que o Gabriel dê muitas alegrias, como tem dado também na ginástica. Nós vamos a um breve intervalo. Na volta, vamos falar de outras atrações do esporte aqui no TVL Esporte. Até já. Da ABC, gostaríamos de conversar com vocês, automotoristas, de que a bicicleta e os meios ativos, que cada vez mais estão ocupando os espaços urbanos de Blumenau, que eles também fazem parte de um sistema de mobilidade da cidade.
Diante disso, nós gostaríamos que quando vocês encontrarem um ciclista, alguém andando de roller, alguém andando de skate na pista de rolamento, lembre-se que essas pessoas são muito mais frágeis do que vocês. E com isso, nós gostaríamos encarecidamente de solicitar que vocês dessem a preferência a esses modais que são os mais frágeis. Estamos de volta na sequência do TVL Esporte. Agora, no segundo tempo do programa, eu tenho a presença aqui do João Ernesto Batista, que é presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio Itopavazinho, e também do Milton Bea, coordenador da Caminhada Ecológica da Vila Itopava. Eu começo contigo, Batista, porque nós estamos no ano das comemorações do Grêmio Itopavazinha lá da Felipe Bauer, né? Certo, Minosso. Cumprimentamos aos espectadores e viemos trazer essa mensagem de que o Grêmio Esporte Clube Itopavazinha, localizado na rua Felipe Bauer, é um clube social, esportivo e recreativo. Esse ano ele está comemorando 40 anos, ou seja, ele foi fundado em 1977. Então, em 2017, está completando os 40 anos. Então, a diretoria está fazendo a programação de atividades e nesta sexta-feira, dia 25 de agosto, às 20 horas, na sede do clube, estamos convidando os colaboradores, os jogadores, a diretoria, os ex-presidentes, para um coquetel de lançamento dos nossos 40 anos das atividades esportivas que o Grêmio participa da liga, mantém uma escolinha de futebol com umas 45 crianças, né? Mantém um veterano com o nome de Vaz, que joga no Grêmio, e é um clube comunitário, né? E nós somos um eterno colaborador desde 1997, quando, na época, como advogado, ajudei a elaborar os estatutos e levamos a registro, porque ele é totalmente legalizado, CNPJ, né? Tem seu estatuto aprovado, tem um comodato recente, até assinado pelo nosso prefeito Napoleão, que deu por tempo indeterminado. Os comodatos anteriores, eles sempre eram por 10 anos, né? E o primeiro prefeito a doar aquela área para o nosso Grêmio foi Dalton Reis. Então, para ver que para aquela região ele já teve um olhar futurista, né? Porque uma área para futebol não se encontra em qualquer bairro. Você conhece, quem é do esporte sabe disso, né? Na sequência, Vitor Fernando Sass, Renato Viana e atualmente, então, agora passou por tempo indeterminado o comodato para o nosso Grêmio, uma área muito boa, ao lado da avenida, com uma sede social pronta em construção e em reformas. Esse ano, então, vai ser o ano dos 40 anos do nosso Grêmio Esporte Clube Itopavazinho. E daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o clube lá da Itopavazinho, o Grêmio Esporte Clube. Milton Bea, domingo, dia 27 de agosto, teremos mais uma caminhada ecológica da Vila Itopava. Caminhada e, para quem é ciclista, também 30 quilômetros para percorrer um percurso em meio à natureza da vila. Prazer tê-lo aqui. Exatamente. Então, eu quero convidar todos que estão assistindo nós, agradecer a TVL por divulgar a nossa caminhada ecológica, que agora é a 8ª edição, que acontece agora nesse próximo domingo, dia 27 de agosto. A partir das 7 horas da manhã, nós já vamos estar lá no clube servindo um café colonial, que vai ser vendido lá a R$15 por pessoa, que é das 7 até as 11. E 11h30 a gente começa a vender o almoço típico a R$35 por pessoa. Chegando lá de manhã, você compra o seu ticket para garantir o seu almoço. Pois é. Agora, sobre a caminhada, o percurso é de 10 quilômetros, né? Para os caminhantes, o percurso é de 10 quilômetros e ele é circular, saindo da Sociedade Serrinha, voltando lá para a Sociedade Serrinha. E temos também a opção dos ciclistas, que tem um percurso de 30 quilômetros. Agora o pessoal, os caminhantes, eles podem sair em horários diferentes, né? Pode escolher o horário. Exatamente. A gente começa assim, a primeira largada, que é a maior, que o pessoal participa, é às 8 horas da manhã.
Depois, assim, ó, cada 30 minutos, 8, 8h30, 9, 9h30, e a última saída oficial é às 10 horas da manhã. Eu, o João Ernesto, que estamos aqui dispostos a participar da caminhada, precisamos nos inscrever de maneira antecipada ou faz a inscrição lá na hora? Olha, nós temos, de qualquer forma, é muito importante fazer inscrição. Não caminhar assim, porque a gente coloca um adesivo na pessoa, a gente cola no peito, que nós temos 5 postos de abastecimento, onde é distribuído água mineral, maçã e banana. Frutas, no caso. E assim, ó, os sites têm para fazer até agora, na próxima sexta-feira, pela internet. E qual é o endereço lá? É www.caminhadadavila.tour.br. Até na sexta-feira ao meio-dia. Tem algum custo? Não, não tem custo nenhum. A única coisa que a gente pede é trazer 1 quilo de alimento não perecível para a caminhada, para ajudar o nosso hospital lá da Vila Itoupava, o Misericórdia. Ficou com vontade de se inscrever, João Batista? Você já foi atleta no passado, né? Olha, a prova de fundo realmente foi aquela que eu mais assim, tive participação, né? Desde o tempo universitário. Então, tenho assim, participado de prova de resistência. Se não tiver um compromisso maior com família ou até lá com o próprio Grêmio da Ipavazinha, estou disposto sim, porque faz muito bem uma caminhada, né? A gente que teve a formação inicial como professor de educação física. Aí eu dizia aqui, é meio a natureza, né? Exatamente, o local lá é espetacular. Nós conhecemos a vila, fiquei conhecendo há pouco assim, o Milton mais pessoalmente, mais amigos que ele tem lá, como eu conheço, foi vereador comigo, Erno Bublitz, né? O nosso cartorário Lio Gaio, que também foi colega meu da Universidade de Direito, formou na minha turma, estudou comigo. Então, mas por si só, a região da vila, ela nos atrai assim pela beleza natural, pelas pessoas que sabem receber muito bem quando você vai lá. A forma que conhecia o Milton há pouco já está quase me convencendo a fazer uma caminhada lá. E certamente muitos que nos assistem também estão se programando para o domingo. Agora tem espaço para estacionamento, a logística para atender esse povo. Quantas inscrições vocês esperam aí para o domingo? Olha, eu estou esperando 3.000 inscrições. Tudo isso? Tudo. E tem espaço para tanta gente? Tem. Nós vamos ter estacionamento no campo de futebol de Serrinha e ao longo de toda a via pública na Vila Itoupava, onde vamos ter o apoio da Guarda Municipal de Trânsito e da Polícia Militar para a organização de estacionamento. E lembrando, quem não fizer a inscrição pelo site, nós vamos ter também dentro do salão da Sociedade de Serrinha umas meninas lá fazendo inscrições na hora. Pois é, você falou no Serrinha, eu me lembro que transmiti jogo do Serrinha lá na Vila, nos campeonatos promovidos pela LBF, e falar do Serrinha a gente lembra do futebol, e vocês me dão licença um instante, porque nós tivemos no final de semana mais uma rodada da Série B do Campeonato Nacional, e agora a classificação da Série B tem o América Mineiro líder 40 pontos, o Internacional tem 39, é o segundo, Vila Nova 35, Ceará 34, Juventude 34, e aí a gente vai descendo, olhar na tabela e encontra o Criciúma em 10º, com 30 pontos ao lado do Londrina. Os 4 últimos, de baixo para cima, ABC 16, Náutico 17, Figueirense 21 e o Santa Cruz 23. Realidade dos nossos representantes, a mais dura é a do Figueirense. E a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B tem para esta terça-feira já, abertura da 22ª rodada em Pelotas, Brasil e Goiás, no Independência, em Belo Horizonte, o jogo do Criciúma com o líder América. O Figueirense só joga no sábado em casa com o Guarani de Campinas. O Internacional, que cresceu nos últimos jogos, já é o vice-líder, joga no sábado em casa contra o Paysandu. São os principais jogos que você acompanha aí da próxima rodada da Série B do Campeonato Nacional. Esse meio de semana eu chamo a atenção porque tem os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Nos jogos de ida, deu empate em 0-0, Botafogo e Flamengo. Agora o jogo de volta na quarta-feira, 21h45 no Maracanã. O Flamengo, portanto, volta a jogar no Maracanã. Quem passar nesse clássico vai enfrentar o classificado de Grêmio e Cruzeiro. No jogo em Porto Alegre, o Grêmio ganhou de 1-0 e o jogo de volta acontece no Mineirão também nesta quarta-feira, 21h45. Dito isso, o Grêmio Esporte Clube Itoupavazinha está em atividade há 40 anos e disputa agora nesse segundo semestre. Tem calendário, João Batista?
Então, Minosso, a diretoria tem como planejamento voltar a participar do Campeonato da Liga. Até porque ficamos 2 anos fora em função dessa reconstrução da sede, reforma, reparo, fechar o muro, que antes o acesso era direto da rua para o clube, né? O patrimônio estava muito sendo depredado. Então começamos por cercar, a Felipe Bauer, ela faz a extrema na frente da sede, né? Colocar portões para proteger a parte de sede, instalações, banheiros, o botequim, né? Isso nos fez fazer um planejamento na crise que todo mundo está agora aí, né? Os outros clubes nossos amadores que a gente sabe aqui da região, especialmente a região norte, que é tida como a mais forte, né? O Atlético, o Salto Norte, Grêmio, né? O Serrinha, que já foi tempos áureos, comentava aí com o Milton, né? Que conhecíamos quando era garoto, né? Também. Então, a diretoria planejou para voltar, inclusive com a possibilidade da comemoração em outubro, estando na Liga, fazer uma partida, se estiver disputando, que é o que se espera, né, lá entre os 3, 4 finalistas, fazer uma programação esportiva de sábado e domingo intenso, com escolinhas, outras atividades, como já fizemos, porque o Grêmio teve uma fase do início, ele tinha um campo que não era oficial, tanto que hoje ele é oficial e o nome do clube como estádio é Adolfo Largura, foi o precursor, foi o fundador do nosso Grêmio Pavazinha em 77. Foi na casa dele que um grupo de desportistas da região, né, aí inclui o primeiro presidente, foi o Álvaro Berna, né, e interessante, de 40 anos, tem ainda 3 atuando lá. O Walter Jacinto, que foi presidente, mas na época foi secretário, né, o Aldori Stanque, que na época foi diretor de esporte, e eu que fiz a parte jurídica. Então, são 3 que permanecem 40 anos auxiliando o nosso Grêmio Pavazinha. E o senhor é o presidente atual do Conselho Deliberativo do clube. Então, o ano está reservado para as comemorações dos 40 anos de fundação do Grêmio Itapavazinha. Certo. Agora, Milton Berra, a gente falou do evento, da 8ª Caminhada Ecológica da Vila, tudo o que se trata de logística e as inscrições à disposição. Repete o site, por favor. O site para as inscrições é no www.caminhadadavila.tour.br. Percurso de 10 quilômetros. E para quem cansar no meio do caminho, tem uma Kombi recolhendo. Nós vamos ter um pessoal de apoio para quem cansar e para trazer de volta lá para a cidade de Pois Serrinha. mas tem também ambulância, se alguém torceu o pé, essas coisas. Está bem organizado. Está bem organizado. Logística de tá apoio, bem, né? Tá super Belo evento. organizado. Amigos, o tempo urge. Obrigado, João Batista. Apenas João Ernesto Batista, né? Isso. Presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio Itapavazinha, completando este ano 40 anos de fundação, daqui a 10 já é meio século. Isso. E o Milton Bell, que coordena lá a caminhada ecológica da Vila. Agradecer ao nosso amigo Minosso pela oportunidade aqui para divulgar o nosso evento e também dar os parabéns aqui para o doutor João Batista pelo que ele está fazendo lá na área norte de Blumenau, dando incentivo e se dedicando ao esporte lá do Grêmio. Parabéns, doutor. Depois dessa saudação, e particularmente apenas a obrigação de levar as informações ao público que nos assiste, estamos assim concluindo o TVL Esporte edição desta segunda-feira, desta semana. Você ainda vai ver nesta terça e quarta-feira os reprises aqui pela TV Legislativa. 30 segundinhos, João. Pois não, apenas também fazer esse agradecimento, até tem um convite para a TVL, para ir lá um representante, sexta-feira agora, dia 25, às 20 horas, e também em especial porque o presidente era para estar aqui, Luiz Celso Pereira de Mendonça, já foi jogador, já foi presidente, voltou, né? Ele não pôde estar porque ele tem atividade profissional em Jaraguá. Então, quero dar o registro do atual presidente, que é Luiz Celso Pereira de Mendonça, né? Um grande esportista também aqui da nossa cidade, e hoje é o presidente do Grêmio Esporte Clube Pavazinha. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo o TVL Esporte desta semana. A todos um grande abraço e até a próxima edição.